Vamos seguir agora em frente. Amanhã assinala-se o Dia Mundial da Asma, por isso vamos agora de seguida falar sobre este tema. Estima-se que 1 em cada 10 portugueses sofra de asma. Trata-se de uma doença com grande importância, tendo maior prevalência na população infantil e juvenil. É de caráter crónico e interfere também com a qualidade de vida dos doentes. O Dia Mundial da Asma 2010 é subordinado ao tema "É possível controlar a sua asma?". Vamos então agora de seguida falar sobre este tema, o Dia Mundial da Asma, que é assinalado amanhã. Connosco temos já um especialista, um imunoalergologista, o Dr. João Fonseca, que nos vai falar sobre este tema. Dr. João Fonseca, muito boa tarde. Bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Eu começo por lhe perguntar quais são as causas e os fatores desencadeantes de asma. Existem várias. Existe primeiro aquilo que leva uma pessoa saudável, quer seja uma criança, quer seja uma adulta, a desenvolver a asma, e depois existem fatores que levam a que haja sintomas ou crises de asma. No caso do que leva a desencadear a asma, o grande fator de risco é ser alérgico, a ter tendência a reagir de forma excessiva a elementos do meio ambiente que normalmente não provocam problemas, mas que no caso dos alérgicos provocam esses problemas. Esse é o grande fator de risco. Mas depois existem, e esse é um fator de risco que é pouco modificável atualmente, existem outros, nomeadamente a exposição ao tabaco. Esse sim é o grande fator que permite, antes da pessoa desenvolver asma, ter de facto uma redução do risco de desenvolver a doença. E dessa forma é importante dizer que, nomeadamente nas crianças, nos carros, de facto deve ser completamente impossível, digamos, haver um cigarro aceso, porque nós sabemos que, para além de todos os outros problemas que o tabaco também provoca, também na asma isso acontece. Portanto, para além das alergias e do tabaco, existem depois um conjunto de fatores que nós achamos que diferentes estudos apontam como possíveis contribuintes e que globalmente se costuma chamar o estilo de vida ocidental. Não se sabe exatamente o que é, se tem componente com certeza do nosso estilo de vida em termos alimentares, das nossas cidades, do nosso ambiente dentro de casa. Existe um conjunto de fatores que leva a isso. Depois temos asma, as crises aí podem desencadear-se mais uma vez de novo com os alergénios, ou de forma mais frequente com infecções víricas e outros fatores. Mas há também, Sr. Doutor, a história familiar. Sim, exatamente. A carga genética. Essa carga genética, por um lado, tem a ver com a tal tendência de desenvolver alergia, e por outro lado tem também a ver com outras características que são transmitíveis pelos genes, com uma tendência para a hiperreatividade, isto é, haver um aumento da sensibilidade das vias aéreas a estímulos que podem ser de mais diverso tipo, e que há uma maior resposta em termos de constrição, portanto, em termos dos brônquios se apertarem e desenvolverem outras manifestações que levam depois ao aparecimento dos sintomas. Por isso mesmo, quer pela parte alérgica, quer por outras situações como a hiperreatividade, existe uma série de fatores que leva a uma maior tendência numas famílias a ver mais esta doença do que outras. Relativamente às alergias, 70% dos casos de asma têm origem nos ácaros. É verdade? Em Portugal, isso é preciso que seja claro, é que dependendo do país ou da zona do mundo, os alergénios principais são diferentes. No norte da Europa, por exemplo, serão muito mais alguns pólenes, e enquanto que, por exemplo, em algumas zonas dos Estados Unidos ou noutros continentes são fungos. Portanto, em Portugal, realmente, a grande maioria dos portugueses sensibilizados a alergénios do ar ambiente são aos ácaros do pó da casa. E também é verdade que a prevalência é maior nas crianças e menores nos adultos. Sim. Há dois fatores. Por um lado, é uma doença que começa muitas vezes na infância. Por outro lado, nós também sabemos que até agora, não se sabe se continua a acontecer neste preciso momento, mas até há uns anos pelo menos, a prevalência global destas doenças estava a aumentar e, portanto, atinge mais proporcionalmente as crianças. Embora existam
em números absolutos, muito mais adultos com asma do que crianças, porque também existem muitos mais adultos do que crianças, não é? Mas, de facto, é uma situação que, como eu estava a dizer, sendo a alergia o principal fator de risco, a tentativa de a travar é também aquilo que pode, de alguma forma, evitar que existam tantos casos de asma depois no adulto. E daí que vale a pena, de facto, não só diagnosticar o mais precocemente possível, e neste momento isso é possível, mesmo com provas de função respiratória em crianças, mesmo antes da idade pré-escolar, já é possível fazer uma objetivação e, portanto, chegar a um diagnóstico muito mais fiável, porque, de facto, antes dos 5, 6 anos é um diagnóstico difícil, nem sempre uma pessoa tem a certeza que é a asma que depois nós conhecemos no adulto e no jovem. Mas, mesmo assim, agora, quer em termos da capacidade de objetivarmos a inflamação, quer em termos de vermos a função da respiração, podemos, mesmo em idades precoces, já ter muito mais certeza de que aquilo é mesmo a asma ou é uma outra situação de sibilância que acontece na criança. E eu gostava que, relativamente ao diagnóstico, também nos falasse um pouco dos sintomas, porque há sintomas de asma. Quais são? Bem, o mais característico é a pieira, aquele som agudo com o ar expirado, portanto, ao deitarmos o ar para fora, que faz um som agudo que muitas vezes é conhecido por chiadeira ou gatinhos. Aqui no norte acontece muito chamar os gatinhos. Essa chiadeira, essa pieira é o sintoma mais característico e é também muito característico ser variável. Ou seja, nós podermos estar no mesmo dia vários períodos com esses sintomas e vários outros períodos sem esses sintomas. Depois, a própria tosse. A tosse muitas vezes é o único sintoma com que a asma se manifesta e isso é importante ter em conta. Antigamente achava-se que a asma era só quando havia aquelas crises que obrigavam a ir à urgência, etc. Muitas vezes, a primeira crise da depois de já haver sintomas como a tosse crónica, a tosse com exercício, com as gargalhadas, a tosse noturna, as tais gatinhos e às vezes alguns períodos, principalmente com exercício, de algum cansaço respiratório, alguma dificuldade a respirar. Portanto, estas são as manifestações mais frequentes e mais importantes. E, de facto, o diagnóstico, deixe-me ainda continuar, é clínico. Portanto, é necessário haver uma ponderação destes sintomas e de quando ocorrem, das tais antecedentes familiares, tudo isso, mas depois é necessário haver uma confirmação e uma investigação mais objetiva que antigamente não era tão feita, mas que hoje em dia não podemos estar digamos, a classificar alguém como asmático e depois a tratá-lo sem avaliar aquilo que é a função respiratória, aquilo que é a inflamação brônquica e, de alguma forma, também outros aspectos, como a alergia, etc. Portanto, parece-me que uma das mensagens mais importantes, exatamente como pelo dia da manhã, é realmente para controlarmos esta doença, nós não podemos ver só a parte subjetiva, a parte dos sintomas, porque muitas vezes depois os doentes também se habituam a esses sintomas, não lhes dão tanta importância, mas a verdade é que quando uma pessoa vai ter um número, digamos assim, quando vai haver os exames objetivos, está lá e não deve estar, porque a longo prazo existem riscos, o controle não é só a situação de como está naquele momento, existem os riscos futuros, que são exatamente a perda da função respiratória e o risco de exacerbações. Portanto, nós podemos e devemos detectar essas situações mesmo antes delas acontecerem, como em qualquer doença será sempre o ideal, não é? E amanhã, Dia Mundial da Asma, para se assinalar esta data, vão-se realizar várias atividades e rastreios. Exatamente. Nós temos colaborado bastante com a Associação Portuguesa de Asmáticos e, de facto, Ana Maria não pode estar aqui hoje, é Presidente da Associação Portuguesa de Asmáticos, mas realmente, tal como o ano passado, o programa deste ano é bastante diversificado e digamos, acontece em várias cidades do país. Mas aqui o que nos importa, se calhar, é mais a nossa região e, de facto, quer no fim de semana, já aconteceu, quer amanhã, todo o dia, vai haver animação junto do edifício transparente, vão haver rastreios de função respiratória, exatamente o que eu estava há bocadinho a dizer, também durante a manhã. No edifício transparente, exatamente. E, portanto, vai haver também informação e uma série de presença de algumas pessoas também conhecidas que nos apoiam, que apoiam sempre a Associação Portuguesa de Asmáticos, nomeadamente atletas, quer a Rosa Mota, quer João Araújo, que é um nadador olímpico, e
estava eu a dizer que também um componente forte de animação e de exercício. Estávamos a ver há bocadinho a necessidade de fortalecer os músculos abdominais e das costas por causa da patologia da coluna, mas também é necessário fortalecer os músculos respiratórios e é muito importante que, de facto, as pessoas com asma façam exercícios e por isso vamos também ter uma aula ao vivo, que é sempre uma situação animada e que mostra que realmente os asmáticos podem e devem praticar exercício e serem atletas, se quiserem. Muito bem, quem quiser então amanhã pode participar nestes rastreios e atividades que vão decorrer durante o dia no edifício transparente em Matosinhos. Doutor João Fonseca, vamos ter que terminar por aqui a nossa conversa. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença aqui no consultório e pelo seu esclarecimento. Obrigado. Seguimos.